Certo? Vamos começar então? Bom, meninas, olha só, a gordura abdominal, ela tem, ela tem dois fatores, né? Na verdade, não são dois fatores, são duas preocupações, tá? A estética é uma delas, certo? E também a saúde. Por quê? As pessoas pensam que gordura abdominal está relacionada apenas com a estética, tá? E não. A gordura abdominal pode nos causar muitos problemas de saúde, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, né, de uma forma bem breve. Não vou me aprofundar em cada uma das patologias, mas só para vocês terem uma noção, tá? Então, às vezes, aquelas pessoas que se acham magra, ou que de fato são magras, mas tem aquela gordurinha abdominal e pensam que é só uma questão estética, que é desnecessário, né? Querer eliminar essa gordura. Não, não é desnecessário, tá? Então, a gente sabe que a circunferência abdominal, ela é um marcador, né, de saúde. Então, a gente pode ter aí diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, tá? Agravadas ou manifestadas por conta da circunferência abdominal, tá? Então, nós temos nós temos um marcador que é através da circunferência, tá? E para homem e para mulher isso é diferente, certo? Então, eu vou falar aqui para vocês qual seria o ideal, né? A circunferência ideal aí abdominal para ambos os sexos. Então, mulher, ela deve ter uma circunferência abdominal menor do que 84 centímetros, tá? Homens devem ter, mentira, meninas, 80 centímetros a mulher, tá? Uma circunferência menor que 80 centímetros. Homens, menor que 94, tá? Então, como é que eu faço essa medida? Como é que eu faço essa circunferência? Tem que saber fazer também, tá? Eu vou contar aqui para vocês. Depois, com um tempo maior, vocês podem pegar aí uma fita métrica e fazer essa aferição, tá? O ideal é que você pegue na linha do umbigo, né, com uma fita métrica, uns 2 dedos acima da linha do umbigo. E aí você faz a circunferência, tá? Então, se der maior que 80 para você, mulher, e maior que 94, já é um indício de risco, né? Então, tem que ter um cuidado, sim, não é só uma questão estética, tá? Então, vamos ter bastante cuidado. Depois vocês me contem aqui, se vocês já sabem a circunferência de vocês, né, abdominal, ou se quiserem depois me mandar, também podem estar me mandando, tá? Mas essa é a aferição correta, certo? Então, nós temos também 2 tipos de gordura. É bem importante a gente saber diferenciar esses 2 tipos de gordura. Nós temos a gordura visceral e nós temos a gordura subcutânea, tá? E eu vou explicar para vocês qual é a diferença. A gordura visceral, ela está entre os órgãos, tá? Então, muitas pessoas já devem ter ouvido falar de gordura no fígado, né? Esteatose hepática, enfim. É essa gordura que a gente fala que é a gordura visceral, que são entre as vísceras mesmo, tá? Nossos órgãos. Essa gordura, ela geralmente é mais durinha, tá? Então, tem aquela barriga um pouco mais durinha. Geralmente nos homens, tá? Acontece mais. Por isso que o homem tem aquela barriga maior, mais arredondada e tem aquela gordura mais firminha. Essa é a gordura visceral. E é a gordura mais perigosa, tá? A gordura subcutânea, ela está abaixo da pele e em cima dos músculos, certo? Então, essa gordura geralmente é a gordura que a mulher tem, que ela é mais maleável, né? Mais molinha e que incomoda, a famosa pochetinha, tá? Vocês sabem, já conseguem identificar aí qual é o tipo de gordura que vocês têm? Então, essa é a diferença entre as 2 gorduras. A gordura subcutânea, que geralmente acomete as mulheres, que é essa gordurinha, que é mais fácil, pelo menos uma coisa, né? É mais fácil da gente estar eliminando,
é aquela gordura que a gente elimina na lipoaspiração, por exemplo, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Que se você tem uma gordura visceral, muito pouco vai adiantar você fazer uma lipoaspiração, por exemplo, tá? Que ela retira apenas a gordura subcutânea, certo? Bom, entendendo esses dois tipos de gordura, nós vamos entrar aí no quesito saúde, tá? Então, assim, tem muitas pessoas que me dizem, mas eu tenho uma gordurinha aqui, não é algo que me incomoda esteticamente, né? Eu sou uma pessoa magra, isso não me incomoda esteticamente, mas muitas vezes, né, essa gordura aí está causando algo, ou provavelmente, futuramente, vai causar alguma coisa que não é bom, tá? O que a gente precisa entender? Gordura, por mais que ela seja, é uma gordurinha de nada, né, ainda está dentro do que eu gosto, gordura é gordura, e gordura é inflamação, tá? A gordura, ela vai liberando para o nosso organismo substâncias que são inflamatórias, tá? Então, por isso que a gente fala tanto que a gordura, ela é uma inflamação, porque ela fica liberando essas substâncias inflamatórias para todo o nosso corpo, tá? Então, não tem a gordura saudável, uma gordurinha saudável, tá? Claro, a própria gordura do corpo, que não é em excesso, que não é uma gordura que você adquiriu ao longo do tempo, tá ok? Lógico, né? Todo mundo tem gordura. Mas eu tô falando da gordura em excesso, aquela gordura abdominal que fica aparente, né? E que muitas vezes acaba excedendo essa circunferência aí de 80 centímetros ou 94 centímetros para os homens, tá? Então, a gente tem que pensar que sim, gordura é um processo inflamatório e ela não vai fazer bem, tá? Inclusive, o tecido adiposo, ele já é considerado um órgão, tá? O maior órgão. Então, ele é um órgão endócrino, tá? Então, se ele está inflamado, aí acontece todos os outros problemas, certo? Bom, tem uma dúvida que chegou para mim, quando eu coloquei a caixinha, essa seguidora me perguntou, tá? Não foi bem uma pergunta. Ela me mandou o seguinte, que ela já é magra, só que ela quer perder apenas gordura da barriga, tá? Então, vamos entrar aí nesse ponto, só um minutinho. Meninas, vocês acham que tem como eliminar apenas gordura em uma região, apenas na região abdominal, por exemplo? O que é que vocês acham? Eu vou aumentar a luz aqui do meu celular. Só um minutinho. Não sei o que eu fiz aqui, só um pouquinho. Só um minutinho. Aí. Então, vocês acham que tem como? Não tem, meninas. Infelizmente, não tem, tá? O que acontece? Eu vou contar para vocês como é que funciona quando a gente elimina gordura, certo? De uma forma assim que vocês consigam entender, tá? Quando a gente elimina gordura, a gente elimina do corpo todo, certo? Então, a gente elimina de uma forma proporcional e não apenas em uma região, tá? Por isso que a gente fala tanto em percentual de gordura, que é o quê? É uma diferenciação que a gente consegue ter, que a gente consegue observar entre gordura e músculo, então a massa gorda e a massa magra, tá? E a gente consegue tirar um percentual, certo? Então, por exemplo, quando eu elimino, por exemplo, 5% de gordura do corpo, eu eliminei esse 5% de gordura apenas no abdômen, ou apenas na perna, apenas no bumbum, apenas no quadril, tá? Eu elimino esse 5% de uma maneira geral, do corpo todo. Eu não sei exatamente, não é que eu não sei, eu sei, eu perdi do corpo todo, mas não tem como você dizer para o seu corpo assim, ó, eu quero emagrecer apenas na barriga, eu quero perder apenas gordura da coxa, ou gordura do quadril, tá? É impossível isso, não tem como, certo?
É ruim saber disso? Dói? Dói, mas é a realidade, tá? Não adianta a gente se enganar, tá? Então, por que a gente nota tanto essa dificuldade para eliminar a gordura abdominal? Porque é onde o nosso corpo mais acumula. É uma tendência do nosso organismo, do nosso corpo, acumular mais na região abdominal, tá? Isso é muito comum. O foco que a gente tem, né, da gordura abdominal, de querer eliminar ali, incomoda mais justamente por isso, tá? Por ela ficar mais aparente. Porque a gente nota muito mais ali. E por isso que a gente tem essa sensação que demora mais. E realmente, se a gente está no processo de emagrecimento, eliminando o percentual de gordura e perdendo gordura no corpo como um todo, a última coisa que a gente vai perceber que está eliminando é sim a região abdominal, tá? Porque é onde mais acumula. Então, é lógico, é claro que ali também vai demorar um pouquinho mais, certo? Então, vamos tentar entender isso para não esperar, não querer resultados imediatos, tá? Requer um pouco mais de tempo, requer um pouco mais de disciplina, sim, mas é totalmente possível, tá? E lá na frente eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre alguns alimentos, algumas medidas que a gente pode estar tomando em relação a isso, tá? Nutri, tem peso certo para ter um peso ideal, para que a minha barriga não fique, que não acumule essa gordura, que eu tenho uma barriga negativa, uma barriga chapada, né, que muitas pessoas tanto almejam. Não existe um peso ideal. Como eu estava falando anteriormente, tudo depende do nosso percentual de gordura. Eu não consigo compartilhar aqui, não é que eu não consigo, eu não tentei, não me informei, não sei como funciona muito bem para compartilhar a imagem aqui na live com vocês, mas depois da live eu vou estar fazendo um post com essas imagens para que vocês consigam entender um pouquinho melhor, tá? Travou aqui um pouquinho, tá tudo certo, pessoal? Com imagem e som, tinha travado aqui para mim, acho que tá. Bom, então eu vou pegar essas imagens, depois eu vou fazer um post, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor, mas eu vou falar aqui, acho que vocês vão conseguir entender também. Qualquer dúvida, vão me enviando aqui, certo? Quando nós falamos em composição corporal, a gente pode fazer um comparativo de duas pessoas, para ficar bem claro, tá? Então, uma pessoa que pesa 60 quilos aqui e outra pessoa que pesa 60 quilos aqui, elas vão ser totalmente diferentes, tá? Então, não é o peso que define se você tem mais gordura ou se você tem menos gordura. E eu vou colocar uma imagem bem ilustrativa para vocês verem a diferença que pode ter, tá, entre essas duas pessoas. Então, a de 60 quilos desse lado, ela pode ser uma pessoa magra, tá, e bem definida, então com os músculos aparentes, com a barriga de tanquinho ou chapada, enfim, como vocês preferirem o termo, e a outra de 60 quilos aqui com bastante gordura abdominal, ou em alguma outra região, mas como a gente está falando do abdômen, né? E com pouquíssima musculatura, tá? E elas vão ter o mesmo peso. Porém, a composição corporal com certeza vai ser bem diferente. Pode ser que uma tenha 30% de gordura, né? Essa aqui de 60 quilos, e essa outra aqui que tenha, sei lá, 15, 16% de gordura. É isso que define, tá? Então, não existe um peso ideal para se ter uma barriga lisinha, tá? Então, não adianta você pensar assim, não, eu preciso chegar aos 50 e alguma coisa, sei lá, aos 60 quilos, vamos continuar usando 60 para ninguém se sentir prejudicado. Eu preciso chegar aos 60 quilos, então, porque aquela fulana lá, ela tem 60 quilos, eu sei que ela tem 60 quilos, e ela tem uma barriga lisinha. Pode ser que você não tenha, tá? Você pode chegar até os 50 quilos e ter uma barriga com gordura abdominal, tá? Claro, que é gordura abdominal sendo barriga, né? Enfim, tá? Então é isso que eu queria que vocês entendessem, mas depois com uma imagem vai ficar bem mais claro tudo isso, certo? Que mais? Deixa eu ver o que eu separei aqui para vocês. Tiveram alguns questionamentos também, se vocês tiverem já vão me mandando, tá?
Se alguém já foi aferir aí a circunferência abdominal, também me envia. Depois, se vocês esquecerem, aí eu posso deixar... a live vai ficar salva, tá? Depois eu posso deixar nos comentários aí da live as medidas, tá? Como aferir a circunferência e também qual é o ideal, tá? Então, lembre, para mulheres, menor do que 80 centímetros e para homens, menor do que 94. Se você está nesse valor ou acima, então a gente já tem que ficar esperto, né? Não somente por estética, sim por questão de saúde, tá? Bom, então, como eu falei para vocês, a gente tem uma capacidade muito maior, né, de estar acumulando a gordura ali no abdômen, concentrar mais ali, não só por ser uma tendência, enfim, nós temos motivos para isso, tá? E não só um. Então, a gente tem que ter bastante cautela ao avaliar isso, tá? Um dos motivos é o quê? Fator genético e biotipo, tá? Então, vocês podem já ter notado que algumas mulheres, eu falo mulheres porque é o maior público aqui, mas homens também, tá? Mas homens geralmente acumulam na região abdominal mesmo, né? É muito difícil homem acumular em outro lugar, tá? Mas tem também. Mas falando em mulheres, tem muitas mulheres que acumulam na região aqui do quadril, tá? Outras mulheres acumulam mais na região da coxa, outras do bumbum, outras nas costas, né? Então, nos membros superiores, tá? Isso varia muito da questão da genética e biotipo da pessoa. Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar qual é o biotipo, tá? Por exemplo, o meu biotipo é que quando aumenta o peso, eu já sinto nos membros superiores, então na região abdominal, tá? E não tanto nas pernas, sempre tive perna mais fina, tá? Mas tem mulheres que não. Tem muitas mulheres que têm um quadril bem grande, né? Um quadril largo, com gordura, e tem a cinturinha pequena, o abdômen, né? Pequeno, certo? Então, a gente tem que observar isso, tá? Outro fator é o quê? O nosso abdômen, ele está no centro do nosso corpo, tá? E ele estando no centro do nosso corpo, ele está mais próximo dos órgãos vitais, certo? Então, olha como o nosso corpo é inteligente. Se ele está, se a gente acumular mais gordura ali no centro dele, vai ficar mais próximo para ele buscar essa fonte de energia, porque a gordura acaba ficando reservada ali como forma de energia, é por isso que o nosso corpo acumula, porque ele entende, né? Quando a gente consome, por exemplo, que a gente excede na comida, né? Na alimentação, ou álcool, enfim, o nosso corpo, ele reserva tudo isso porque ele entende que lá na frente ele vai precisar de energia, e é por isso que você está consumindo tanto. Pensa, opa, essa doida tá querendo estocar, tá? Então é isso que ele faz. E aí ele concentra aí na região abdominal, porque está mais próximo desses órgãos vitais, e é onde fica mais fácil, o caminho é mais curto para esses órgãos, por exemplo, funcionarem melhor, rins, fígado, enfim, né? Para eles funcionarem, trabalharem de uma maneira mais otimizada, melhor, com essa fonte de energia, tá? Isso quando ele está sofrendo aí, enfim, ou seja por patologia ou por algum outro motivo, tá? Então, por isso também que acumula mais aí na região abdominal, porque o abdômen é o centro do nosso corpo, tá? Pessoal, podem ir mandando dúvidas aqui, tá? Eu só consigo ver as dúvidas do Insta, tá? Do Face eu não consigo ver, nem do YouTube, tá? Bom, o que mais que eu anotei aqui para vocês? E tem outro fator também que eu estava esquecendo e que é muito, muito comum hoje em dia, tá? Muitas mulheres que chegam aqui no consultório, elas me relatam que têm uma dificuldade muito grande de eliminar a gordura abdominal. Mas assim, eu quero que vocês saibam diferenciar isso, tá? Dificuldade mesmo, dificuldade real, aquela pessoa que se alimenta bem na maior parte do tempo,
que faz bastante atividade física, tá? E que ainda assim, depois de ter muita constância, tá? Porque não é ir para academia 2, 3, 4 meses e comer bem e achar que, né, que vai transformar em um abdômen, tá? Mas as pessoas que têm esse hábito há muito tempo e ainda assim têm dificuldade de eliminar gordura abdominal, tá? Então, se não é um desses outros dois motivos, que é o biotipo, e também por ser algo fisiológico do nosso organismo, né, de concentrar aqui, nós temos a questão que a pessoa pode estar com uma resistência à insulina, tá? Que seria aí o caminho para diabetes, certo? Então, geralmente as pessoas que treinam, que fazem, que cuidam da alimentação e que ainda assim tem dificuldade e tem uma tendência maior a acumular ali, ela provavelmente tem uma resistência à insulina, tá? Essa resistência à insulina a gente consegue diagnosticar através dos exames laboratoriais, né? Insulina, glicemia em jejum, e a gente consegue estar moldando tudo isso com a alimentação também, prevenindo uma diabetes, certo? Tá, pessoal? Então, são esses três motivos maiores de a gente ter essa tendência a acumular mais gordura aqui, tá? Na região abdominal. E um motivo, assim, que é o maior de todos, tá? E, assim, eu diria 90% do que aparece para mim aqui no consultório é o excesso, tá? Então, tudo que a gente consumir em excesso, todo alimento, toda refeição, todo excesso de álcool, excesso de açúcar, enfim, depois eu vou falar bem certinho os alimentos, todo excesso ele vai virar gordura, ele vai virar energia, tá? Então, essa é uma das maiores causas para se concentrar gordura abdominal, certo? Mas e excesso do quê? Bom, excesso do álcool, como eu já falei, tá? Falta de água também, tá? Então, falta de hidratação também faz com que você vai acumular, com que você acumule mais gordura abdominal. O aumento de alimentos industrializados, processados, então pacotinhos, porcaria, né, gente? Porcaria, vocês sabem o que é porcaria. Todo mundo sabe o que é porcaria, né? Então, salgadinho, bolachinha, embutido, tudo que for empacotado e muito processado, tá? Produto alimentício, é isso aí. Isso aí seria porcaria, tá? E é o que faz você ganhar gordura abdominal, ou em outra região, dependendo muito do seu biotipo também, tá? Mas, como a gente tá falando de gordura abdominal, vamos focar aí. Outra coisa que faz aumentar muito a gordura abdominal é o nosso queridinho doce, né? Então, o doce é sim, um dos maiores vilões que tem nesse sentido, tá? Então, tudo que a gente comer em excesso, lembre, vai virar gordura. Então, quando você estiver lá comendo exageradamente, compulsivamente, né? Aquilo vai, sim, não é de um dia para a noite, tá, meninas? Não é isso. Mas a longo prazo isso vai virar gordura, tá? Se fosse do dia para a noite, ou seria bom ou não, né? Poderia ser bom, porque daí a gente já enxerga o perigo, né? Ver que fez coisa errada e conseguiria corrigir. Mas não, a gente vai acumulando ao longo do tempo. Tudo isso vai virando gordura, ok? Vocês têm alguma dúvida? Me mandem, tá? Porque eu tenho bastante coisa para falar ainda e aí depois pode ser que não dê tempo, tá? Alguém aí está se sentindo incomodada com a gordura abdominal? Acho que a maioria das mulheres, né? E depois nós vamos falar também um pouquinho daquelas que já tem o seu peso ideal, que já está dentro de um percentual de gordura bacana, mas que ainda assim quer eliminar aquela gordurinha abdominal, tá? Que também é uma grande dificuldade. Bom, meninas, resumindo, os alimentos que mais causam, né, a gordura abdominal são os carboidratos refinados. Que aí já entra o doce, né, como eu falei, as farinhas brancas, e quando eu falo farinhas brancas, não é só farinha de trigo, tá? Não é só farinha de trigo, é tapioca,
tá? Eu tô falando isso em excesso, certo? É tapioca, é farinha de mandioca, mas eu como o pão integral, eu compro pão integral. Gente, o nosso pão integral brasileiro, aquele que você compra pronto, assim, ó, é muito difícil ele ser 100% integral. Ele tem mais farinha branca refinada do que farinha integral, tá? A farinha integral não seria o problema, ela seria riquíssima em fibra, mas ele não é 100% integral. E os que a gente acha 100% integral, tem um agravante a mais, que eles são muito processados, eles têm muitos aditivos químicos, eles são lindos, maravilhosos, né? Fofinhos, eles duram, né, dentro do armário, da geladeira, enfim, por tempo, né? Às vezes uma semana, o pão ainda está gostoso, não está nem seco. Por quê? Porque tem um monte de aditivo, tem um monte de conservante, e isso também não é bom. Não só falando em gordura, mas para nossa saúde de uma maneira geral, tá? Então, como pão integral, tem que cuidar a procedência, tá? Esses que a gente encontra, sinto muito, lamento muito, mas eles não são 100% integrais, ok? Outra coisa, falando em carboidratos e doces, né? O doce que eu falo, não é só o açúcar, tá? Quando a gente tem, eu tô falando aqui em reduzir gordura abdominal, tá? Eu não tô falando em ter uma alimentação equilibrada, para manter o peso, ou só para emagrecer e não pensar na gordura abdominal. Agora vamos falar um pouquinho mais da parte da estética mesmo, tá? Que é algo que incomoda. O que a gente tem que entender? Nada é proibido. Quem me conhece sabe que eu nunca fui a favor disso, de restrições severas, né? De pode e não pode. Mas quando a gente fala em eliminar gordura abdominal, a gente precisa entender qual é a nossa, a nossa necessidade, o nosso desejo. Então, o quanto, aonde eu quero chegar? Eu quero pagar o preço para ter uma barriga sequinha, uma barriga negativa. Se você está disposta a pagar esse preço, então você vai ter que eliminar muita coisa da sua alimentação. E quando eu falo em doce, não é só o açúcar. Mas eu troco o açúcar branco por açúcar mascavo, por açúcar demerara. É açúcar, é doce, tá? Para gordura abdominal, não rola. Mas eu uso mel, eu uso melado. Muito mais saudável, concordo, do que aquele açúcar branco, cheio de processos, né, de refinamento. Mas é doce, tá? Lá dentro do nosso organismo, ele vai reagir de uma forma diferente. Quando a gente coloca o doce para a boca, as nossas papilas gustativas, elas já ficam, né, esperando aquele carboidrato entrar, tá? E com isso, a gente produz muito mais insulina, certo? E essa produção exagerada de insulina faz com que a gente tenha essa tendência de aumentar a gordura abdominal, tá? Então, se você quer pagar o preço para ter uma barriga zerinho, né? Zerinho, trincadinha, sequinha, você tem que entender que você precisa sim fazer essas restrições. Caso contrário, não. Então, tudo vai depender, meninas, da velocidade que você quer chegar, tá? Eu quero daqui 2, 3 meses estar com a minha barriga lá daquele jeitinho sequinha. Então, esses 2, 3, 4 meses que você tem aí pela frente, você vai precisar sim se sacrificar, não tem outro jeito. Se tivesse, ninguém mais teria gordura abdominal, tá? Isso não seria o problema da maioria das mulheres. Então, tudo vai depender do seu objetivo e do seu nível de comprometimento com isso, tá? A velocidade que você faz. Mas eu consumo, eu não vou abrir mão de consumir, sei lá, tomar uma cervejinha 2, 3 vezes por semana. Sinto muito. O álcool vai fazer com que você acumule gordura abdominal, tá? O consumo excessivo de álcool, ele aumenta o nosso cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. Ele baixa a testosterona, tá? Então, tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma tendência muito maior a acumular gordura, certo? Fora os outros problemas que o excesso do álcool nos traz, né? Então, ele vai potencializar tudo isso, tá? E falando
Mais do que isso, ele vai potencializar, se eu vou arrumar aqui, pessoal, ele vai potencializar a absorção do carboidrato. Ele vai potencializar a absorção do carboidrato que você está consumindo, tá? O álcool. Então, aquele carbo que você consumiu, refinado, e aí depois você toma o álcool ainda, ele vai potencializar a absorção, vai absorver de uma maneira muito mais rápida no seu organismo, tá? Tá travando ainda, Laísa? Eu vi que deu uma travadinha, eu tive que mexer aqui no carregador, mas acho que destravou, né? Tá ok? Me digam aí se melhorou. Melhorou? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Tá, ok, então. Vamos dar sequência, que temos ainda um bom papo pela frente. E a minha hora também está acabando. Tá, então, falando, né, esses são os alimentos que a gente precisa reduzir, tá? O trigo, as farinhas refinadas de maneira geral, né, farinhas brancas refinadas, o açúcar, então isso envolve todo e qualquer doce, mel, melado, açúcar, seja o demerara ou mascavo, enfim, tá? E o álcool, principalmente, tá? Então, esqueçam. Se vocês querem ter um objetivo a curto prazo, esqueçam. Se não, ok, tá tudo bem, tá? Mas o que a gente tem que pensar? Que a gordura é inflamatória e que ela vai liberar substâncias inflamatórias para o nosso organismo, certo? O que mais? Outra coisa que é bem importante a gente estar falando aqui, meninas, é a questão de se comparar, né? Então, assim, quando eu falo uma barriga lisinha, uma barriga trincada, é porque muitas de vocês, que eu sei, ficam olhando imagens de mulheres no Instagram, seja em qualquer rede social, em revista, televisão, que tem aquela barriga linda, maravilhosa, tá? Então, assim, o realismo também precisa fazer parte do processo, certo? A gente tem que ter bastante consciência nesse sentido. Essas mulheres, geralmente, elas, ou, né, muitas vezes têm aí as artimanhas da tecnologia, então, Photoshop, edição e tudo mais, mas as que não, eu vi uma mulher lá na praia e ela estava assim, sabe, com aquela barriga linda e eu queria ter a barriga assim. Saiba que ela teve todo o sacrifício dela. Tudo isso que eu tô falando, toda essa restrição, ela fez, tá? Porque ninguém nasce assim, certo? Nem bebê tem a barriga assim. E bebê que come saudável tem a barriga assim. Né? Então, teve sim sacrifício. Então, é isso que a gente precisa entender. Quero estar daquela forma, eu tenho que saber o que eu vou enfrentar lá na frente. Se você está disposta, ok. Vai fazer mal? Restringir isso? Nunca. Vai fazer bem. Só vai fazer bem, né? Só que a gente sabe que muitas mulheres têm problemas com restrição, têm problemas com cortar, por exemplo, determinados alimentos, né? E hoje a gente vê muito isso. Muitas pessoas com compulsão alimentar, porque acham que para emagrecer precisa cortar tudo. E não, não precisa, tá? Agora, se você quer ter a barriga da fulana que você viu lá na revista, na rede social, na televisão, na praia, a musa, fitness, você tem que saber o que você vai enfrentar. E tem que estar disposta, senão não adianta nem querer chegar lá naquele objetivo, tá? E o que eu deveria comer, então? Né? E essas coisas a gente deveria evitar. E o que eu deveria comer? Gente, o básico do básico, o mais simples e o que eu sempre falo aqui. Comida de verdade. Comida mais próxima da natureza, tá? A comida na sua forma mais íntegra. Evitar esses processados, empacotados, industrializados e tudo mais, tá? Então, outra coisa que é muito importante também que eu anotei aqui para não esquecer de falar para vocês é a quantidade. Tem muita gente que, mas eu só como proteína, porque eu só como gordura boa, porque eu só como vegetais, fibras, e a minha gordura abdominal continua ali, enfim. Provavelmente ela está excedendo na quantidade, tá? Então, lembre, tudo que for em excesso vai virar gordura, tá? Então, por que é importante o que eu anotei aqui? O momento da refeição ele tem que ser sagrado. Então, você tem que comer devagar, você precisa sentir o alimento, sentir o que você está comendo, saborear aquilo, sabe? Sentir o gosto das coisas.
com calma. Uma coisa chata que toda nutricionista fala, mas é importantíssimo. Por quê? Quando você termina de almoçar, por exemplo, tem mulher que já sai catando doce quando termina de comer. Por quê? Provavelmente ela não degustou aquela refeição que ela acabou de fazer. Sai desesperada atrás de um doce, né? Claro que existem outros fatores para isso estar acontecendo também. Mas quando a gente fala em concentrar ali na refeição, né? Em se alimentar em um ambiente tranquilo, com calma, mastigar, enfim, tudo isso. Se a pessoa não faz isso, geralmente acontece desespero, ela vai em busca de mais, tá? Então, outra coisa que é importante, que pode ajudar vocês a observar isso, quando você sai da mesa 100% saciada, satisfeita, provavelmente você exagerou na dose. Nossa, tô cheia, tô satisfeita. Provavelmente você exagerou na dose, sabe por quê? Nós levamos entre 15 e 20 minutos, né, o nosso cérebro, para entender que a gente está satisfeita. Então, se você já saiu da mesa satisfeita, provavelmente você colocou um monte de comida, né, ali no seu estômago, no seu corpo, encheu e daí fechou a tampinha. Isso se conseguiu fechar, né? Sabe aquela história de encher um potinho? Vai enchendo, e depois na hora de fechar tem que dar uma empurrada. É mais ou menos por aí, tá? Então, se você saiu 100% satisfeita da mesa, provavelmente você exagerou. E esse excesso é que faz com que você acumule gordura. Pode ser a comida mais saudável do mundo, mas você vai acumular por conta do excesso, tá? A gente tem que comer o suficiente, certo? Então, assim, se você comeu, você tem aquela sensação que está com fome ainda, mas tem que prestar bem atenção nisso. Será que é fome mesmo, né? Se você tem essa sensação que você está com fome, mesmo depois de 15, 20 minutos que você se alimentou, aí sim, provavelmente seja fome mesmo. Aí você pode consumir um pouquinho mais, tá? Se for fome mesmo você vai consumir a comida. Você não vai ficar procurando doce, tá? Porque o que vai te satisfazer, o que vai saciar a sua fome é a comida de verdade, é o alimento de verdade, e não a porcaria, tá? Não o doce. Certo. E outra coisa, meninas, para mim, finalizando aqui, que a minha hora está quase terminando, uma coisa que é muito importante é a atividade física, o exercício físico. Não só pelo déficit calórico que a gente causa, né? Mas também pelo gasto que você continua tendo depois, a queima de gordura, tá? Então, o que as pessoas acham que funciona para eliminar gordura abdominal? Fazer abdominal, ficar lá, né, fazendo abdominal. E muitos abdominais. E não é isso. Barriga de tanquinho, todo mundo tem, só que ela tá atrás da gordura, certo? Então, o que a gente precisa fazer? Eliminar a gordura para a tal da barriga de tanquinho aparecer. Senão ela não aparece. Mas o músculo ali do abdômen tá presente. No abdômen de todo mundo, tá? E o que é legal? A gente fortalecer essa musculatura, mas não é só com o abdominal, tá? Bem pelo contrário, né? Eu não sou educadora física, mas a gente tem um pouco de noção, né? Os treinos, né, eles têm abdominal, sim, inclui abdominal, mas você não passa nem metade do treino fazendo abdominal, tá? E sim o restante, seja musculação, HIIT, enfim, o que for, tá? E assim, não adianta também achar que fazendo caminhadas, né, daquele jeito mais suavezinho, você vai eliminar a gordura abdominal, porque você não vai, tá? O que seria ideal para eliminar a gordura abdominal? Treinos intensos, tá? Intensos, que você continue queimando gordura depois do treino, né? A musculação, por exemplo, é uma coisa muito boa, muito benéfica nesse sentido, porque você rompe aí a musculatura, as fibras do músculo, você causa uma inflamação ali no músculo e ele vai crescer. Então, o que vocês têm que entender? Que músculo e gordura, eles têm uma diferença muito grande de volume. A gordura ocupa um volume muito maior do que o músculo. E ele pode ter o mesmo peso. Então, essa imagem também eu vou colocar no post para vocês, tá? 1 quilo de gordura aqui e 1 quilo de gordura aqui tem uma diferença visual muito grande.
A gordura tem um volume muito maior. E aquele mesmo 1 quilo de músculo é muito menor, tá? Então, quando nós aumentamos a massa muscular, é muito mais, é um peso muito melhor para o nosso organismo, tá? É esse peso que a gente tem que querer. Então, treinos intensos, o HIIT também, que é uma coisa mais cardio, né? Que é bem intensa e que também continua gastando energia e gordura depois, são treinos bem legais para estar fazendo, tá? Treino de força e esses HIIT. Aí tem pessoas que já estão no peso ideal e tem aquela gordurinha, né, presente ali. E aí ela pensa que para academia ela vai emagrecer mais, tá? Então aí que entra a importância de você, claro, ter toda a orientação de um profissional, educador físico, mas o que essa pessoa pode fazer para melhorar a composição corporal dela sem que ela emagreça mais, mas que também elimine a circunferência do abdômen, a gordurinha ali, é a musculação, tá? Então é treino de força para você aumentar a massa boa do teu organismo e eliminar a massa gorda, que é o que a gente não quer, tá? Então nesses casos seria a musculação a melhor coisa. E então não existe isso, meninas, de porque eu tô muito magra, mas eu só tenho gordura abdominal. Tem gordura abdominal porque tá excedendo em alguma coisa, tá? Então você precisa trabalhar para eliminar essa gordura abdominal, certo? Como eu disse, a gente elimina a gordura do corpo todo, não só do abdômen, mas se você tem ela mais concentrada aqui no abdômen e você tem a perna fina, por exemplo, e é esse o seu medo de emagrecer, você precisa fazer musculação. Ganhar peso bom nos membros inferiores e eliminar a gordura, o peso ruim nos membros superiores, tá? Tem mulher que acumula mais nas costas, nos braços, então é por aí. Gente, não tem outra fórmula. A atividade física e alimentação sempre vai ser a melhor coisa. Só que tem aquela questão que eu já falei aqui milhões de vezes também, que não adianta você ir para academia e a sua alimentação, por mais que ela seja saudável, está numa quantidade exagerada, tá? Então, a dieta vai determinar, sim, o seu resultado, certo? Ok? Meninas, alguém aí tem alguma dúvida? Ninguém mandou dúvida aqui, só anteriormente, antes da live, né? Que são essas que eu já respondi. E se vocês tiverem, lembrarem de alguma coisa depois, também podem estar me mandando. Eu vou fazer um post com as imagens para complementar aqui a live, tá? E ficar mais claro para vocês, certo? Outra coisa, sem pressa, sem imediatismo. Gordura abdominal demora sim para ser eliminada. A gente leva a vida toda acumulando gordura aí, tá? Então, pode ser que para algumas pessoas demore 6 meses, 1 ano, 2 anos. O que a gente precisa fazer é ter constância, não parar e continuar fazendo por onde, tá? Então, aquela questão, tudo vai depender da sua pressa e do quanto você está disposta a fazer. Quer eliminar só um pouco da gordura? Não tem aquele objetivo de barriga de tanquinho, barriga negativa? Ok. Desde que você esteja saudável, tá? Então, uma dos marcadores aí para a gente saber se você tem algum risco de futuramente adquirir alguma doença, como eu falei, hipertensão, diabetes, cardiopatias, né? É fazendo a circunferência abdominal, tá? Como eu ensinei aqui no início da live, para quem não viu, pode entrar, né? Depois ela vai ficar salva e estar vendo aí qual é a melhor forma de fazer essa aferição abdominal e também os marcadores, né? Aí os centímetros, enfim, para homem e para mulher, tá? Então, pessoal, é isso. A live de hoje está no final. Então, na semana que vem, na próxima segunda-feira, nós estaremos fazendo mais uma live. Na quarta-feira e na sexta. Então, toda segunda, quarta e sexta, às 16h16. Estaremos aqui, tá? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.